Oi, pessoal, bem-vindos à parte 2 do nosso vídeo dos Estados Unidos, tá bom? Meu nome é Sofia Marquezine. Nessa parte, a gente vai falar da crise de 29, da crise de 2008, cinturões agrícolas e muito mais. Se você quer conferir a área de relevo, vegetação, hidrografia, recursos minerais no solo estadunidense, cheque o meu outro vídeo que já está disponível aqui no canal, tá bom? É a parte 1 desse vídeo aqui. Então vem comigo, bora! Vamos começar nosso vídeo falando um pouquinho sobre federalismo, tá bom, gente? Que é o sistema de governo que existe lá nos Estados Unidos. Inclusive, o federalismo também é aplicado aqui no Brasil. Quais conceitos o federalismo traz? A gente pode citar alguns sobre maior liberdade, podemos citar democracia e também podemos falar da divisão do país em estados. E esses estados, pessoal, eles possuem uma certa liberdade, tudo bem? Como assim, Sofia? Por exemplo, vamos comparar o federalismo dos Estados Unidos, o que existe lá, com o federalismo do Brasil, tá bom? Pessoal, os 50 estados que existem lá nos Estados Unidos, eles têm uma certa liberdade, ou seja, eles podem fazer leis próprias, desde que essas leis não confrontem com a Constituição estadunidense. É como se a Constituição fosse o nível máximo, tá? As regras que um estado específico criar não pode bater de frente com a Constituição. A Constituição não pode dizer uma coisa e aí a lei daquele estado diz outra, tá bom? As leis que os estados fazem, que os estados elaboram por si só, tem que respeitar a Constituição. Mas qual que é a diferença, Sofia, do federalismo lá nos Estados Unidos para o federalismo aqui no Brasil? Pessoal, lá nos Estados Unidos, a Constituição é muito menor, tá? A Constituição é o quê? É mais resumida, tá bom? Então, os estados acabam tendo realmente uma liberdade maior. Aqui no Brasil, não. A Constituição brasileira já é uma Constituição o quê? Mais detalhada, ok? Então, os estados brasileiros acabam não tendo toda essa liberdade assim quanto os estados americanos. Agora, vamos falar um pouquinho do crescimento econômico dos Estados Unidos, tá bom? A gente vai começar aqui falando da Primeira Guerra Mundial, tá? Que foi uma oportunidade de o quê? De dominar o mercado europeu, tá bom? Porque muitos países europeus que eram rivais dos Estados Unidos tinham se enfraquecido com a Primeira Guerra Mundial, tá? E os produtos estadunidenses estavam começando a tomar conta dos mercados de certos países europeus, tá bom? E produtos estadunidenses acabaram chegando até em países latino-americanos que ainda não haviam sido industrializados, tá? Então, a Primeira Guerra Mundial foi um período em que os Estados Unidos cresceu muito economicamente, tá bom? Opa. E assim surgiu o American Way of Life, tá? Foi uma campanha para estimular pessoas, né, de outros países, consumidores, a seguirem o modo de vida americano, tá? Então, isso foi feito o quê? Por meio de propaganda, sei lá, seja, não sei, gente, de carro, por meio dos filmes, né? Porque, gente, Estados Unidos, ele controla a indústria, os Estados Unidos é a indústria cinematográfica, né, praticamente. E todos os filmes que a gente vê aqui, quando a gente assiste um filme na televisão, que é americano, né, a gente tá o quê? Recebendo influência da cultura americana. Então, o American Way of Life foi tudo isso, foram filmes, propaganda de carro, propaganda de roupa, tudo pra quê? Pra influenciar pessoas de outros países, até os próprios americanos, tá? Mas principalmente pessoas de outros países é o quê? A consumir os produtos vindos dos Estados Unidos e querer aderir ao modo de vida americano. Agora, vamos falar de uma crise que não afetou só os Estados Unidos, mas como também afetou o mundo, tá bom? Que foi a crise de 1929, tá, pessoal? O que aconteceu nessa crise? Pessoal, os Estados Unidos vinha, né, crescendo economicamente, mas nem tudo é uma
mar de rosas. E em 1929, o país passou por essa crise, não só o país, como eu disse, né, mas como o mundo inteiro foi afetado de tão relevante e importante que era os Estados Unidos naquela época, assim como é até hoje, né? E alguns fatores que ocasionaram essa crise de 1929 foi a recuperação econômica da Europa, tá bom? Que lembra que a Europa tinha se enfraquecido na Primeira Guerra Mundial? Então, ela já vinha se recuperando para voltar o quê? A competir com a indústria americana. O endividamento do mercado interno, tá? Então, você vê, naquela época, os Estados Unidos, ele tava o quê? Meio que perdendo tanto no mercado externo, devido à recuperação econômica da Europa, quanto no mercado interno, que estava ficando endividado, tá? E a redução das vendas, tá? As vendas começaram a baixar, tanto porque a Europa também estava voltando ali para a competição, sabe? Então as vendas dos Estados Unidos naquela época começaram a reduzir também. Isso causou uma queda drástica nos preços. Muitas pessoas ficaram desempregadas nos Estados Unidos daquela época, tá? E para conter essa crise, um economista chamado John Keynes criou um programa chamado New Deal. O que era o New Deal, pessoal? O New Deal era um conjunto de ações que visavam a recuperação econômica do país, a recuperação econômica dos Estados Unidos. Mas aí, com o New Deal, o Estado ele começou a intervir mais na economia, criou programas assistencialistas, né, para as pessoas que estavam desempregadas conseguirem ali um emprego, para conseguirem se sustentar suas famílias, né? E a economia dos Estados Unidos, que era ali liberalista, começou a ter uma intervenção do Estado um pouquinho mais forte, mas nada demais, tá? O Estado estava intervindo apenas para poder ajudar a cessar mais a crise, tá? Diminuir com essa crise que vinha se alastrando. Agora vamos falar de quando aquela chama reacendeu, tá? Na economia estadunidense. Pessoal, a recuperação econômica dos Estados Unidos foi se dando de forma lenta e gradativa, tá? Especialmente após a chamada Segunda Guerra Mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, ele criou um plano chamado de Plano Marshall. Esse plano foi um plano criado pelos Estados Unidos, um plano de recuperação econômica estadunidense em relação às economias europeias, tá? Foi um plano criado pelos Estados Unidos para ajudar com que as economias da Europa se recuperassem. Mas os Estados Unidos fez isso porque eles eram bonzinhos. Vou ajudar ali meus amigos europeus, né? Coitados. Não, gente. Esse não foi o motivo que incentivou, que impulsionou ali a criação do Plano Marshall. Não foi por isso. Pessoal, com o Plano Marshall, os bancos estadunidenses se transformaram em grandes credores, tá? Da Europa. Como assim, Sofia? Credor? Como assim? Pessoal, os bancos dos Estados Unidos estavam fazendo o quê? Estavam emprestando dinheiro às economias europeias. Para quê? Para que elas conseguissem se recuperar economicamente. E aí, quando o banco empresta dinheiro, ele sempre quer o pagamento de volta com o quê? Com juros, né? Que é uma taxa adicional que você tem que pagar. Porque eu não vou te emprestar, eu vou emprestar, sei lá, para minha amiga aqui, eu vou emprestar R$2, falo, beleza, falou, fica com, usa os R$2, depois me devolve o dinheiro. Não, né? Eu vou querer o quê? Uns juros de volta, ok? Te dei 2, agora eu quero que você me devolva 2,50, ok? Então, os bancos estadunidenses cobravam essas dívidas com juros, tá? Então, eles o quê? Só ganhavam com isso, tá? E mais uma vez, o mercado americano também estava tomando conta daquelas economias europeias que haviam economias não, né? Daqueles mercados europeus que haviam se enfraquecido com a Segunda Guerra Mundial, tá? E nesse período, essa chama, esse fogo econômico, enfim, industrial, blá blá blá, dos Estados Unidos se reacendeu, tá? Eles voltaram pro páreo. Vamos falar agora da grande recessão ou simplesmente crise de 2008, tá? E para poder explicar esse assunto de uma maneira mais simples para vocês conseguirem entender melhor, eu fiz uma história em quadrinhos e eu vou explicar para vocês, tá? Começa aqui com um indivíduo, ok? Uma pessoa, e ela vai lá e fala assim, esse aqui é o banco, tá? Eu coloquei B de banco para vocês saberem. A pessoa vai lá e fala assim,
ô banco, você pode me emprestar, tipo, 20 milhões de dólares pra eu comprar uma casa de luxo que eu tô querendo? Aí o banco fala, beleza, vai lá e faz um empréstimo, tá? Fala, ó, vou fazer um empréstimo, mas você tem que me pagar até dia tal. Aí a pessoa, não, tudo bem, tranquilo, beleza. Aí, essa pessoa vai lá e compra a casa de 20 milhões que ela tanto queria, né? Amor à primeira vista com aquela tão sonhada casa, beleza? Mas, ó, a pessoa comprou essa casa com o dinheiro do banco, não foi com o dinheiro dela, tá? Ela não tinha dinheiro suficiente. O banco o quê? Fez um empréstimo de 20 milhões para aquela pessoa, esperando o pagamento no prazo limite que foi estabelecido por esse banco aqui, tá? A pessoa foi lá, comprou a casa de 20 milhões, beleza. Chegou o dia dessa pessoa pagar, né, esse empréstimo que o banco havia feito para ela. E aí o banco veio aqui cobrar ela e fala assim, ó, quer meu pagamento, cadê? Aí a pessoa fica triste porque ela não tem dinheiro para pagar, né? Pegou o empréstimo com o banco de um valor muito alto, aqui no caso, né, de 20 milhões, e ela não tem dinheiro para pagar o banco agora, e ela fica endividada. Aí o banco fala, não, tudo bem, ok, vou deixar então pro próximo mês, tá? Mas até o próximo mês tem que me pagar. Aí a pessoa, tá bom, chega o próximo mês, não consegue pagar. Aí o banco, ó, você vai entrar pra minha lista negra aqui, hein? Mas ok, até o próximo mês você paga então. Ok, entrou pra lista negra. Chega o próximo mês o banco, e aí, agora você vai me pagar? A pessoa ainda não tem dinheiro. Falou, o banco não tem dinheiro ainda. Aí ele fala, então eu vou tomar a sua propriedade, tá? O banco vai lá e toma essa casa dessa pessoa. Mas, ops, essa casa agora tá valendo apenas 1 milhão. Olha isso, a pessoa comprou com o dinheiro do banco quando ele estava valendo 20 milhões e agora que o banco tomou a casa da pessoa como uma punição por ela não ter pagado a dívida, a casa só tá valendo 1 milhão. E o banco, ele não quer a hipoteca, né? Ele não quer a casa, ele quer se livrar da hipoteca para conseguir o quê? O dinheiro dele de volta, né? Se ressarcir ali daquele valor que ele havia emprestado para a pessoa, ok? Mas por que, Sofia, que essa casa estava valendo tão pouco agora? Até há pouco tempo estava valendo 20 milhões, agora está valendo 1 milhão? Gente, exatamente, essa foi a crise de 2008. Essa situação aconteceu com vários bancos diferentes, né? Com várias pessoas e bancos diferentes. Todo mundo foi ficando endividado, tá? O banco começou a tomar a casa de todo mundo, tava tendo pouca procura por aquela casa, né? Lei da oferta e da procura, né? Quanto mais procura tem, mais o preço sobe, correto? Pouca gente estava procurando comprar essas casas aqui. Por quê? Porque estava todo mundo endividado com o banco, ninguém tinha dinheiro para pagar. Então, quando pouca gente procura aquele produto, o preço dele tende a cair também, né? Então, pouca gente estava querendo comprar essas casas que os bancos haviam tomado e o preço delas começou a cair. E com isso, gente, vários bancos começaram a falir. As pessoas que tinham dinheiro, vamos supor, esse banco aqui, tá? É o Banco X. Todo mundo que tinha dinheiro com o Banco X, vendo essas situações que estavam acontecendo, começaram a fazer o quê? A sacar o dinheiro delas do banco. Tirar o dinheiro delas dali, porque elas falaram, pô, o banco daqui a pouco vai falir, tá perdendo muito dinheiro, daqui a pouco vai falir, vou começar a tirar meu dinheiro. Todo mundo começou a tirar o dinheiro dos bancos. E aí mesmo que o banco faliu, né? Então essa foi chamada Grande Recessão, a crise de 2008. Tá, gente? Foi uma outra crise que afetou até pessoas, afetou até outros países, tá? Mais uma vez, os Estados Unidos ele mostrando o quanto que era uma economia importante para o mundo, né? Os Estados Unidos passava por uma crise, mas ele não passava sozinho, não. Ele vai, mas ele não vai sozinho. Outros países também eram afetados por essa crise. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora do domínio contemporâneo estadunidense, tá, pessoal? O que acontece, gente? Os Estados Unidos, ele tem atualmente uma força muito grande nas decisões geopolíticas, tá? Mas, Sofia, por que isso? Vamos lá, pessoal. Os Estados Unidos sediam a ONU, tá? Que é a Organização das Nações Unidas, muito importante, tá? Tem papel fundamental e grande poder de decisão na OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, tá bom? Eles também participam de importantes blocos econômicos, como, por exemplo, o recente, o SNCC,
USMCA, né, que era o antigo NAFTA, se você conhece apenas pelo nome antigo, tá? Possui a principal moeda do mundo, né, que é o dólar, é uma moeda valorizada, ok? Tem grande influência cultural, a gente pode falar assim, né, tanto por causa do American Way of Life. E a gente também pode dizer que os Estados Unidos tem o quê? A língua, gente, até a língua que fala lá é a língua considerada global, universal, que é o quê? Que é o inglês. E esses aqui são apenas alguns fatores que fazem com que os Estados Unidos seja considerado ainda uma grande potência e tenha uma importância tão grande mundialmente. Vamos falar agora um pouquinho da industrialização, do transporte, beleza? Vou começar a explicar aqui, gente. As indústrias, nos Estados Unidos, elas se concentravam mais no Nordeste, tá? Nordeste do território, que inclusive foi uma das primeiras áreas ali a serem ocupadas, né, do atual Estados Unidos, ok? Só que com o tempo, com a Guerra da Secessão, né, que foi a guerra entre as colônias do Norte e as colônias do Sul, principalmente em relação ao fim da escravidão, né? O Sul defendia a continuação da escravidão, mas o Norte não, ele queria uma abolição da escravidão, né? Principalmente com a Guerra da Secessão, né, o fim da escravidão no Sul, muitas indústrias começaram a passar do Nordeste e aí para o Sul também, tá bom, pessoal? E aí, com o tempo, com a descoberta, né, do petróleo no Oeste, indústrias de vários tipos começaram a migrar para o Oeste também. E para facilitar o escoamento da produção, a circulação de pessoas, foram construídas diversas ferrovias, aeroportos no território estadunidense. A gente vai falar agora sobre as regiões industriais, e a gente tem duas principais nos Estados Unidos, que são a Manufacturing Belt e a Sun Belt, tá bom, pessoal? A Manufacturing Belt é uma região industrial mais antiga, tá? Fica ali na parte nordeste dos Estados Unidos, beleza? Ela tem duas megalópolis, que é a Tiflis e a Boswatch, tá? Tiflis porque é de Chicago a Pittsburgh e Boswatch porque é de Boston a Washington, tá bom? E ela tem duas principais indústrias, que são as indústrias siderúrgica e automobilística, tá bom? Só que, galera, com o tempo, essa região ali da Manufacturing Belt começou a ficar, começou a ficar muito sobrecarregada, vamos dizer assim. Muitas indústrias já haviam sido construídas ali, sabe? Então ela já estava super lotação, estava muito cheio. E aí chegaram uma hora que falaram assim, não, a gente tem que criar uma nova região industrial. E aí resolveram criar a Sun Belt, tá bom, pessoal? A Sun Belt é uma região industrial mais recente, sim, tá? Ela possui indústrias modernas e tecnológicas, tá? Inclusive, a região onde mais tem indústrias de tecnologia e modernas é a região do Vale do Silício, tá? Tem o maior número dessas empresas tecnológicas. E é lá que existe a metrópole Sun, tá? Que é de São Francisco a San Diego. E a Sun Belt também apresenta diversas indústrias bélicas e petroquímica. Vamos falar um pouquinho agora dos cinturões agrícolas, tá? Pessoal, os cinturões agrícolas são áreas agrícolas especializadas e localizadas em locais estratégicos para o maior aproveitamento da aptidão agrícola. Corn Belt, que é o cinturão do milho, Wheat Belt, Fruit Belt, entre vários outros cinturões agrícolas, tá? Não vou estar citando todos eles aqui porque são muitos e nem vai caber no quadro, né? E vai demorar muito o vídeo, tá? Mas cinturões agrícolas é isso. Por exemplo, o cinturão do milho, pessoal, é uma área agrícola mesmo que se localiza em uma região estratégica, com clima que é bom para a plantação de milho, com relevo bom, tá? Então, para poder aproveitar mais a aptidão agrícola. E eu vou deixando vocês por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham conseguido entender tudinho, tá? Se você gostou, deixa o seu like aqui embaixo, comenta, fala o que você achou, se você gostou, se você não gostou, tá? E é isso. Beijo pra vocês, pessoal. Tchau. Então,
gente, vamos comer nos... Ai, ficou ruim. Tá? É como se a Constituição... Por que eu não consigo falar português?